Feliz com a sua presença, cada vez mais feliz com a presença dos homens, num movimento como esse. Eu tenho dito que esse não é um evento de homens, mas Deus tem de fato despertado um movimento de homens no meio da sociedade. Então, muito me alegra o fato de você estar aqui, porque uma das coisas que o inimigo mais tem feito na sociedade nos dias de hoje é destruído a imagem do homem, a identidade do homem, porque um homem destruído, ele não tem como proteger a sua casa, a sua família. Satanás tem livre acesso a toda aquela parte que é mais sagrada na sua vida, e o impacto disso não é só na sua geração, mas nas gerações que vêm depois de você também. Então, quando você se posiciona, quando você, mesmo num dia, numa quinta-feira de trabalho, de cansaço e tudo mais, você diz assim: não, eu vou lá, eu vou buscar uma vida de consagração, eu vou lá porque eu vou buscar a palavra de Deus, sabe? Você está dizendo algo no mundo espiritual. Satanás está olhando para a sua atitude e ele está falando: olha, eu vou procurar outra família para mexer, porque eu sei que a família do Cauê eu não vou mexer nunca mais. Porque o Cauê agora é um guerreiro, ele protege a sua casa, ele protege a sua família, ele guarda a sua esposa, ele guarda a sua filha. Quando Deus vê você se posicionando, ele fala: o Mateus, eu sei que eu não posso mexer. Eu tenho dito aqui, volto a repetir, o diabo não é onipresente, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele não é onisciente, ou seja, tem pessoas que o diabo nem conhece, principalmente aqueles que estão vivendo no lixão. Mas toda vez que alguém decide sair do lixo e decide viver o novo do Senhor, Satanás envia todos os anjos que ele tem para barrar, para te impedir, para batalhar contra você, para que você não experimente aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Então, não deixe a preguiça te vencer, não deixe a procrastinação te vencer, não deixe a idolatria do entretenimento, a idolatria do lazer vencer você. No culto de homens, cara, venha, porque vai ser um tempo de consagração, vai ser um tempo da gente buscar de fato a restauração da nossa casa. Eu lembro quando a esposa do Cauê saiu de casa, o quanto que nós oramos, quantas pessoas que nós envolvemos em oração, e Deus fez um milagre. E não só o Cauê que deu testemunho aqui hoje, mas muitos outros homens na nossa igreja, que Deus tem feito milagres, Deus tem feito coisas sobrenaturais e extraordinárias, e aquilo que eu tenho visto acontecer na vida de alguns, também pode acontecer na sua, porque a Bíblia diz assim, ó: buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Será que você tem buscado a Deus de todo o seu coração? O que de fato hoje você busca de todo o seu coração? Talvez você esteja buscando sim, mas o dinheiro de todo o seu coração, talvez uma promoção no seu emprego de todo o seu coração, talvez uma oportunidade de crescimento de todo o seu coração, talvez uma reputação, mas será que você tem buscado a Deus de todo o seu coração? Porque Deus está atrás de homens. Nós vivemos e estamos passando por dias maus, e Deus está atrás de guerreiros, homens para Ele levantar para fazer a diferença na sociedade. E não importa quantos anos você tem, não importa se você sabe falar ou não, se você tem dom ou não tem, porque quando Deus e o Espírito Santo desce sobre a sua vida, o extraordinário do Senhor acontece. E eu gostaria de ver na nossa igreja um movimento de homens que transforme não só as suas próprias casas e famílias, mas que também possa transformar a nossa cidade. Eu creio no que Deus pode fazer, e eu me alegro de ver crianças nesse culto aqui, que desde já estão ouvindo, estão aprendendo, estão sendo instruídas, para que possam viver a vida da melhor maneira possível, amém? Você crê nisso? O diabo tem dito para você: você é covarde. O diabo tem dito para você: você é preguiçoso, você é inútil,
você não é capaz, você nunca vai ser ninguém na vida. O diabo tem dito para você, você não vai conseguir nada nessa vida, mas tudo isso é mentira do diabo, ele é mentiroso. Você é um filho amado de Deus, você é alguém cheio da presença do Espírito Santo. Deus tem te levantado como um guerreiro nessa geração, e Ele quer usar a sua vida para transformar a história do nosso país. Você quer viver isso? Porque eu não quero ficar de fora do que Deus está fazendo. Eu prefiro morrer do que ficar um dia de fora daquilo que Deus está fazendo. Não existe privilégio maior do que fazer parte desse movimento, e que bom que eu não estou sozinho, que bom que eu posso contar com você, e que bom que a gente pode ir junto, amém? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. Nós estamos numa série aí anual, você já sabe, pessoas comuns vivendo histórias extraordinárias. Eu sou uma pessoa comum vivendo uma história extraordinária. O Cauê é um homem comum vivendo uma história extraordinária. E o que nos difere de fato e o que faz com que vivamos essa história extraordinária é quando nós entendemos a nossa identidade, o nosso propósito e a nossa direção. Dentro dessa série, nós temos algumas temporadas, já passamos pela temporada do plano perfeito de Deus, ali em Gênesis, já passamos pelo efeito dominó, a consequência do pecado, e hoje nós estamos na decisão que você toma hoje e que afeta o seu dia do amanhã, e aí já são todas as mensagens que foram pregadas. E hoje é um dia muito especial, porque só para você entender, esse texto que a gente vai ler agora, ele precede, ou talvez ele seja a transição entre o período dos juízes e o período dos reis. Então é um período muito importante na história bíblica, e você vai ver o que acontece quando um homem decide ser usado por Deus. Todos conhecem a história de Ana. Ana ficou famosa porque ela era a mãe de Samuel, e Samuel foi quem vai à casa de Jessé para ungir o rei Davi. Então Ana ficou muito famosa, só que Ana não teria vivido o que ela viveu, e não teria gerado Samuel, se não fosse por causa do seu marido, e é sobre ele que eu quero pregar nessa noite. Eu quero falar sobre a vida de Elcana. 1 Samuel capítulo 1, verso 1, o texto diz assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraíta Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Diante desse texto, a primeira pergunta, a gente pode se fazer muitas perguntas. Por exemplo, esse texto vai falar até do bisavô de Elcana, e é interessante porque talvez você saiba o nome do seu pai, talvez você saiba o nome do seu avô, mas talvez você não saiba o nome do seu bisavô. Se eu perguntar do seu tataravô, então talvez você nem sabe quem ele é. Por quê? Porque a história não reproduz a vida daqueles que não trazem impacto. Então eu e você não podemos desperdiçar os anos da nossa vida. Eu e você não podemos desperdiçar os nossos dons e talentos, porque senão vai chegar um momento em que nós não mais seremos lembrados. Se você me perguntar quem é o meu tataravô, eu sei te dizer: Aurélio Nossi, meu bisavô Alberto Nossi. Por quê? Porque foram os homens que trouxeram o Palestra Itália para o Brasil, e aqui no Brasil criaram o Cruzeiro. Então eles fizeram algo grande que marcou, e hoje eu posso, como talvez bisneto, poder contar a história deles com muito orgulho. Eu posso falar da história do meu avô, um diácono que serviu a igreja durante 60 anos, sem faltar um culto, sem faltar um dia de serviço, de escala. Tenho orgulho de falar da vida piedosa que o meu avô tinha, e tem ainda.
Mas se eu e você não tomarmos uma decisão hoje, pode ser que a história não reproduza o nosso nome, nem o nosso legado. Então a primeira pergunta que a gente pode fazer ao olhar para esse texto é: quem é Eucana? Quem é Eucana? De acordo com tudo o que o texto diz, Eucana é um homem exemplar. Você vai ver no decorrer da história desse texto que Eucana é um homem maravilhoso, mas eu quero ressaltar aqui um ponto de que ele tinha duas esposas. Ele tinha a sua esposa Penina e ele tinha a sua esposa Ana. E aí é muito interessante porque ao longo da história bíblica isso aconteceu várias vezes, de homens de Deus que tiveram muitas esposas, mas essa nunca foi a vontade de Deus. Todas as vezes que você quiser saber a vontade de Deus, você precisa olhar para Gênesis antes da queda, e Gênesis antes da queda, Deus deu para Adão uma esposa chamada Eva. Então quando você olha para a história bíblica, você percebe que a poligamia sempre trouxe prejuízo para a história. A poligamia sempre trouxe crises na história, sempre dificultou a vida dos homens. Abraão, por exemplo, ele teve um filho primeiro com Agar, e esse filho com Agar depois se transforma no povo que é o inimigo de Deus, o povo que é o inimigo de Israel. Davi teve problemas também com aquela quantidade de mulheres, e por causa de uma em especial, ele perde todos os seus filhos, é um matando o outro, ele quase perdeu o seu reinado. Salomão teve problemas por causa das mulheres, trouxe idolatria para dentro de Israel. Depois de Salomão, o reino é dividido. Em resumo, não tem uma história bíblica, onde um homem tem duas mulheres e ele pode ter tido sucesso. Sempre que ele tentou conjugar uma esposa com uma amante, ou duas mulheres ao mesmo tempo, esses homens foram levados à ruína. Então quem é Eucana? Eucana é um homem de Deus, Eucana é um homem sábio, você vai ver isso ao longo da história. Mas Eucana cedeu à cultura do seu tempo, porque naquele tempo era normal um homem ter muitas mulheres, principalmente um homem de posses. Até hoje no Oriente Médio, para que um homem possa ter várias mulheres, ele tem que ser capaz de cobri-la com ouro. Se ele conseguir cobrir a mulher com ouro, da cabeça aos pés, então ele tem o direito de ter uma segunda mulher. Então, aquele homem cedeu à cultura do seu tempo, e nós precisamos entender algumas coisas, porque nós somos homens de Deus, mas tem coisas que são normais nesse mundo, que Deus não quer para nós. Tem coisas que são aceitáveis, que são aplaudidas na sociedade, mas que Deus não tem para mim, e Deus não tem para você, e nós precisamos não só saber quais são essas coisas, mas ter convicção de que nós não vamos nem viver, nem experimentar e nem passar perto disso, porque são coisas que podem nos levar ao fundo do poço. A segunda pergunta que nós podemos fazer ao olhar para esse texto é: qual era o estilo de vida de Eucana? Porque não se fala muito sobre esse homem, se fala muito sobre Ana, sobre Samuel, mas e o Eucana? Esse cara fez a diferença na sociedade. Qual era o estilo de vida dele? Olha o que o texto diz no verso 3. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá Rofani e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes. É interessante porque o texto aqui não está destacando que Ana subia todos os anos para oferecer sacrifícios a Deus. O texto não está dizendo que Penina fazia isso, e nem que os 10 filhos de Penina faziam isso, não. O texto está destacando que Eucana, ano a ano, todas as vezes ele tinha um compromisso, ele honrava esse compromisso, e ele entregava o seu melhor a Deus em gratidão. Agora, a vida dele era perfeita? Claro que não. Ele tinha uma mulher estéril, que era a Ana.
Ele tinha uma outra mulher que era provocadora, que ficava o tempo todo irritando a Ana, porque ela podia ter filhos, e ela deu 10 filhos para esse homem. Então ele tinha um conflito familiar, ele tinha uma dificuldade, só que mesmo assim, todos os anos esse homem ia lá para agradecer a Deus, para entregar a sua oferta, para sacrificar, e através disso ele modelou a sua família. Através do seu exemplo, ele modelou a sua casa, porque se você observar, Ana vai estar depois, mais tarde no texto, dentro do templo, buscando o milagre da vida dela. Ela poderia estar do lado de fora na cidade reclamando, ela poderia ter ficado na cidade dela murmurando porque ela é estéril, mas não, ela foi até lá agradecer, celebrar e buscar o seu milagre. Ou seja, o exemplo de Eucana modelou a sua família de maneira que agora todos os anos a família inteira de Eucana vai lá no templo oferecer sacrifícios, agradecer e poder dizer para Deus o quanto eles são gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E sabe o que eu aprendo aqui? Que o maior ensino é o exemplo. Não adianta eu falar que eu amo a presença de Deus se os meus filhos não veem isso na minha vida. Não adianta eu falar que eu amo a noiva de Cristo, que eu amo a igreja, se a minha família não vê isso na minha vida. Outro dia era segunda-feira, eu estava passando aqui pelo centro, segunda-feira é o dia da folga dos pastores, eu entrei na igreja e o pessoal do administrativo falou: Juan, o que você está fazendo aqui hoje? Hoje é seu dia de folga. Eu falei: você não está entendendo, eu amo esse lugar. Eu passando aqui na praça, falei: eu vou entrar, eu gosto de ficar aqui, eu amo esse lugar. Sabe, eu não tenho vontade de ir embora às vezes, esse lugar é maravilhoso, os meus filhos passam um dia inteiro nesse lugar, entre escola e as atividades estão sempre por aqui, então eles estão vendo o quanto que eu e a esposa, o quanto que eu e a mãe, nós somos apaixonados pela igreja de Jesus, eles estão vendo o quanto nós somos apaixonados pela palavra de Deus. Não adianta eu falar: filho, você tem que amar a igreja, se eu troco a igreja por um jogo de futebol. Eu estou ensinando para ele que ele também pode trocar a igreja por algo que agrade o coração dele. Talvez não vai ser o futebol, talvez vai ser um MMA, uma luta, um vôlei, mas toda vez que tiver algo que ele goste, ele está autorizado a não ir na igreja porque ele aprendeu com o meu exemplo. Não adianta eu falar que eu amo a palavra do Senhor se eu não leio a Bíblia, se eles não me veem ler a Bíblia. Não adianta eu falar para minha esposa que ela precisa deixar a vida dela de futilidade e viver uma vida espiritual, se ela me vê perdendo o meu tempo com as futilidades dessa vida. O maior ensino é o exemplo. O homem dentro de uma casa, ele é o teto. Você é o teto da espiritualidade na sua casa. A sua família vai chegar até onde você for capaz de puxar, até onde o seu exemplo inspirar. Se a sua espiritualidade for baixa, a vida espiritual dentro da sua casa vai ser rasa e superficial. Você precisa inspirar a sua esposa e constranger a sua esposa através do seu exemplo, para que ela tenha a mesma vida com Deus que você tem. E sabe o que acontece quando homem e mulher igualam na intimidade com o Senhor? Aquilo que era teto vira piso, ou seja, os filhos não sobem mais só até o teto, mas eles ultrapassam o teto, e o teto agora vira piso, eles vão além. O meu avô foi um teto espiritual para mim, ele me puxou até onde ele estava, mas depois ele se transformou num piso, ou seja, numa plataforma de envio. E é isso que nós homens fazemos. O problema é que nós perdemos a nossa identidade, a nossa vocação, cedemos à preguiça, à procrastinação. Eu mandei no grupo de homens lá: olha pessoal, vamos arrecadar uns alimentos aí para a gente ajudar uma família missionária aqui em Belo Horizonte. A igreja teve que pôr mais, a igreja teve que acrescentar, porque o que entrou foi muito pouco. Agora, se eu tivesse jogado essa mesma mensagem no grupo de mulheres, eu te garanto,
que teria muito mais comida ali do que teve no domingo. Sabe por quê? Porque a gente, como homem, nem lembra às vezes, esquece. E aí as mulheres estão aprendendo, num convívio de homens omissos, a tomarem iniciativa, a pegarem para fazer. Já que eu pedi, já que eu falei várias vezes, ele não muda, ele não faz, então eu vou fazer, eu vou pegar. Só que Eucana modelou a sua família, e esse é o nosso chamado. A minha esposa, ela precisa olhar para a minha vida e ser constrangida pela minha espiritualidade. Os meus filhos precisam olhar para mim e falar: eu quero conhecer Deus como meu pai conhece, eu quero ouvir Deus falar como meu pai escuta Deus, eu quero ter sabedoria no falar como meu pai tem. O meu sonho para os meus filhos não tem nada a ver com profissão. Eles podem ser o que eles quiserem. O Noah sonha em ser jogador de futebol, o outro quer ser agora lutador, não tem problema. O meu sonho para os meus filhos é que eles sejam homens de Deus, cheios da presença do Espírito Santo, porque independente da profissão, se eles forem homens de Deus, eles vão crescer, vão prosperar, vão ter uma família abençoada, uma família saudável, e tudo vai dar certo. Então esse tem que ser o meu maior investimento na vida deles. Mas hoje nós investimos na escola, nós investimos em cursos complementares, nós investimos na educação, e aquilo que talvez é o mais importante nós deixamos de lado, que é o discipulado da nossa casa. Observe o quanto o inimigo trabalha para tirar você de dentro da sua casa. Observe o quanto o inimigo trabalha para que você fique mais tempo fora do que dentro. E aí, querido, não adianta ter uma boa educação, não adianta ter uma boa instrução, porque o exemplo do pai é muito importante. A falta de afeto físico do pai em uma criança, a falta de abraço, a falta de beijo em uma criança, faz com que ele cresça inseguro na vida. Você precisa entender o seu papel, a sua importância. Eu sei que a sociedade destaca só o papel da mãe e o papel da mulher, mas nós homens temos um papel fundamental na sociedade. Nós temos um papel fundamental dentro da nossa casa. Sem Eucana, Ana nunca teria gerado. Sem Eucana, Ana não teria gerado Samuel. Sem Eucana, Ana não teria gerado aquele que ungiria Davi como rei de Israel. Você não tem ideia do que pode acontecer nas próximas gerações se você decidir viver uma vida consagrada a Deus. Você não tem ideia do que pode acontecer nas próximas gerações se você viver uma vida de santidade, uma vida de integridade, uma vida de irrepreensibilidade. Você não sabe aonde isso vai chegar. Pode não ter começado no seu avô como começou no meu. Pode não ter começado no seu pai, mas se começar em você hoje, uma geração inteira vai ser transformada pela decisão que você está tomando hoje. Está fazendo sentido até aqui? A terceira pergunta que nós podemos fazer para o texto é: o que Eucana fazia no templo? Olha o que o versículo 4 diz. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Querido, repare que Eucana, ele modela a sua família, ele inspira a sua família, porque esse aqui não é um trajeto igual da sua casa para a igreja. Esses caras, eles moram em outra cidade, e aí tem as festas lá em Jerusalém, que os cristãos, os judeus, tinham que ir pelo menos 3 vezes no ano. É uma peregrinação no deserto, de camelo, com jumento, carregando todas aquelas coisas, não tinha carro como é hoje. E esse homem aqui, ele não foi sozinho, mas ele levou a sua esposa Penina, que tinha 10 filhos, ele levou sua esposa Ana, e ele chega lá, ele oferece sacrifícios, mas ele também dá porções, alimenta a sua família. Tudo na vida de Eucana era perfeito? Você sabe que não. Ele vivia vários conflitos familiares ali, mas ele não deixava de buscar auxílio no Senhor. Ele não deixava de pedir ajuda a Deus.
Até em relação à esterilidade da sua esposa, Eucana estava ali, clamando, buscando. O que mais me impressiona é esse sentimento de gratidão de Eucana, de falar assim: eu tenho que ir, eu não posso me dar o luxo de não ir, olha o que Deus fez na minha vida. Só que esse homem tinha problemas, só que maior do que os seus problemas, era a noção da graça e da misericórdia de Deus na vida dele, e ele falava assim: Deus tem me abençoado tanto, que eu preciso ir levar a minha família, e ensinar a minha família, sobre honrar o nome do nosso Deus. E mesmo com todos os sacrifícios e dificuldades, é isso que ele fez. Ou seja, o que Ana viveu, não aconteceu por causa dela. Eucana, sem saber, com as suas ofertas de sacrifícios ao Senhor, ano após ano, ele estava preparando um ambiente perfeito para o milagre acontecer. E talvez você esteja se perguntando: mas existe isso, Juan? Existe esse negócio de preparar um ambiente para o milagre acontecer? Existe. Jesus, quando chega na sua cidade, o que ele diz? Olha, eu poderia fazer aqui tudo o que eu fiz nos outros lugares, curar, ressuscitar, sinais, maravilhas, eu poderia fazer aqui tudo o que eu tenho feito nos outros lugares, mas eu não vou fazer, porque vocês não me receberam com honra, vocês me desprezaram. Tudo que você despreza, você perde, mas tudo que você honra, você recebe. Então Eucana, sem saber, entregando dia após dia a sua oferta de gratidão, honrando o nome de Deus, mesmo na dificuldade, ele estava preparando um ambiente perfeito, para que um milagre pudesse acontecer na vida da sua esposa. A Bíblia diz em Provérbios 3, olha: honre ao Senhor com os teus bens, e os teus celeiros serão fartos, e os teus barris transbordarão. Celeiro farto, você já sabe, fala de provisão para hoje. Eu entro no celeiro, eu pego o que eu preciso e pronto. Mas barris transbordando fala de provisão para o futuro, porque a uva apodrece, então você tem que transformar ela em suco e depois guardar no barril. E você pode usar aquele barril de suco de uva como mercadoria, como moeda de troca. O que Deus está dizendo é: aqueles que me honram terão provisão no presente e terão provisão no futuro. A palavra do Senhor está dizendo o tempo todo para nós o quanto que a honra destrava o sobrenatural. Se aquele povo tivesse recebido Jesus com honra, eles teriam vivido milagres e experimentado o poder de Deus. Olha o que aquela mulher faz: ela quebra um vidro de perfume em cima de Jesus. Aquele vidro de perfume representa a economia de uma vida inteira de trabalho. Ela estava guardando aquilo para o seu casamento, mas quando ela quebra aquilo em cima de Jesus, sabe o que ela está dizendo para Jesus? Jesus, você é mais importante que o meu casamento. Jesus, você é mais importante que a minha economia. Jesus, você é mais importante que a minha vida. E tanto é verdade que eu vou quebrar. Sabe por que eu vou quebrar? Para não ter risco de eu guardar uma gota sequer para mim. Eu vou entornar tudo, eu vou dar tudo. E aí o texto fala que ela enxuga os pés de Jesus com o quê? Com seus cabelos. Querido, se você pega um pano para enxugar, é rapidinho, né? Porque o pano suga tudo. Agora, quanto tempo você acha que levou para enxugar com os cabelos? Levou tempo demais. Essa mulher está dizendo: Jesus, o Senhor é tão importante para mim, que eu não só estou te dando tudo o que eu tenho, mas eu estou te dando também o meu tempo. Aí Jesus fala assim: aonde o evangelho for pregado, a história dessa mulher será contada. Da mesma maneira que essa mulher me honrou, agora eu vou honrar a vida dela. A honra destrava o sobrenatural. A gratidão destrava os milagres do Senhor nas nossas vidas. Naquele dia, 10 leprosos foram curados. Quantos? Mas quantos voltaram para agradecer? E um que voltou para agradecer, recebeu muito mais do que ele podia imaginar.
Naquele dia eles foram curados da lepra, mas o que voltou para agradecer recebeu cura emocional e espiritual, recebeu a vida eterna. Se os 10 tivessem agradecido, talvez os 10 tivessem experimentado o sobrenatural de Deus, mas porque não agradeceram, desprezaram, perderam. Será que hoje você não é alguém que está desprezando aquilo que o Senhor tem feito na sua vida? Será que você hoje não é alguém que tem olhado muito mais para os problemas do que para a graça e a misericórdia? Será que hoje você não é alguém que está focando muito mais nas lutas do que na dádiva da vida que Deus te deu? Quantos estavam aqui domingo de manhã? Você e eu ouvimos do João Emílio aqui. Aí ele perguntou para vocês aqui, quantos gostariam de receber de presente um shopping? E o tempo todo cair no seu salário lá, na sua conta corrente, o estacionamento do shopping, os aluguéis da loja. Aí todo mundo da igreja quis receber um shopping. Mas aí ele perguntou, e se você tivesse que escolher ter um shopping e ter o seu pulmão, o que você escolheria? Não teve uma pessoa que escolheu o shopping, todo mundo falou, eu prefiro o pulmão. Agora olha para você, você tem tudo que você precisa para crescer e prosperar na vida. Mas às vezes você não está honrando a Deus, você não está sendo grato, você não está celebrando, você não está, se sacrificando, se ofertando ao Senhor, como essas mulheres aqui fizeram. Foram as mulheres que sustentaram o ministério de Jesus. Querido, domingo aqui eu fiz um desafio para a igreja em relação ao quarto andar. Nós tivemos 3 grandes ofertas no domingo aqui. Todas as 3 grandes ofertas foram de mulheres. Eu olho para isso, isso me constrange. Por que, Deus? Porque nós nos tornamos omissos, descrentes, não acreditamos num Deus que provê, não acreditamos num Deus que faz milagres, e muitas vezes a nossa esposa tem mais fé do que a gente, serve mais a Deus do que a gente. Quinta-feira passada teve culto de mulheres, sabe quantas mulheres nós tínhamos aqui? 120 mulheres. Todos esses bancos estavam lotados de mulheres clamando a Deus pela restauração do seu casamento, pelos seus filhos, clamando a Deus pelas finanças da sua casa. No grupo de homens nós temos mais de 80, onde estão esses homens? A gente marca uma reunião de pais, só vem as mães, os pais não aparecem. Você não pode acreditar no que o diabo está te dizendo, você não é covarde, não aceita isso, você não é omisso, não aceita isso para você, não aceita essa passividade. Chegou a hora de você se posicionar, chegou a hora de Deus te levantar. Esse é o momento certo, porque Belo Horizonte está passando por uma crise espiritual, nós estamos vivendo uma guerra de tronos em BH, sabe o que eu quero te dizer? Olha só, Belo Horizonte é conhecida no mundo inteiro, em todos os países em que Deus me deu o privilégio de ir, todos os lugares que eu fui, e eu me apresentava como um pastor de BH, as pessoas falavam assim, Belo Horizonte é a cidade do avivamento. Sabe por quê? Porque na década de 60 e 70 teve um grande avivamento em Belo Horizonte, foi quando nasceu a Lagoinha, Getsemane, nasceu a 8ª Presbiteriana, teve o crescimento da Igreja Batista Central. Só que hoje, o que está acontecendo? Pastor Arlécio aqui do Barro Preto acabou de aposentar, acabou de entregar ao ministério, um gigante na fé, alguém que o diabo olha e tem medo. Márcio Valadão é outro gigante na fé. Pastor Flavinho que assumiu, meu amigo pessoal, mas o Márcio é gigante no mundo espiritual, o diabo olha e respeita. E aí só nessas 2 últimas semanas nós perdemos 2 grandes líderes espirituais que de alguma maneira influenciam a maneira como eu, você e as nossas famílias desfrutam da vida nesse lugar.
Daqui a alguns anos, não sei quantos, mas o Jorge vai aposentar, o Jeremias vai aposentar, o Paulo Mazzoni vai aposentar, e nesse exato momento, Deus está olhando para a cidade do avivamento, e Ele está falando, quem é que eu vou usar? Paulo Mazzoni era engenheiro dentro da Vale, bem remunerado, Deus chamou para ser pastor e usou a vida dele. Deus está olhando, não importa qual é a sua formação, não importa onde você trabalha, se Deus encontrar em você um homem temente, um homem fiel, Ele levanta você aonde você estiver, e Ele coloca você como luz, porque a Bíblia diz que a luz não fica escondida, a luz precisa ficar em evidência. Cadê os homens da nossa igreja? Cadê os homens da nossa igreja? Sabe quem é que teve que levar a doação lá na casa missionária? A Sandra. Porque talvez eu não tinha um homem que eu pudesse ligar e falar assim, você pode pegar aqui as cestas básicas, você pode carregar, pôr tudo no seu carro e levar lá. Uma mulher teve que fazer isso. Você pega os ministérios da igreja, as mulheres estão servindo muito mais do que a gente, porque enquanto elas estão vivendo essa vida consagrada, essa espiritualidade, sabe onde eu e você estamos? Na frente do videogame, assistindo Netflix, assistindo um jogo de futebol, jogando sinuca com os nossos amigos. Um monte de gente está morrendo sem conhecer Jesus e nós estamos distraídos. O carnaval está pegando fogo em Belo Horizonte, o prefeito quer que Belo Horizonte tenha o maior carnaval do Brasil, o prefeito quer que Belo Horizonte tenha a maior parada LGBT do Brasil, e tudo isso está acontecendo aqui diante dos nossos olhos, e ao invés de nós nos levantarmos para derrotar Satanás em oração, o que a gente faz? A gente dorme até mais tarde. Se eu marcar aqui, gente, olha, na próxima semana, 5 horas da manhã, vamos acordar para a gente orar, todo mundo junto, vir aqui na igreja orar. Eu sei que a maioria não vai vir, porque nós já fizemos isso no passado. Mas talvez se o seu chefe falar para você assim, ó, se você pegar serviço 5 horas da manhã, eu te dou a porção dobrada do que você ganha hoje, você pega. Então quem que você realmente está buscando de todo o seu coração? Você está investindo a sua vida realmente no quê? Naquilo que é eterno ou naquilo que é passageiro? Em resumo, a honra e a gratidão a Deus preserva a sua história. A honra e a gratidão a Deus faz com que a sua história seja contada de geração em geração. A sua honra e a sua gratidão a Deus faz com que a sua família tenha recursos financeiros no presente e no futuro. Até quando você faltar, não faltará para os seus. Sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui que eu tenho muito orgulho disso. Wilson Júnior, Murilo Cassete morreu tem mais ou menos quantos anos? Em torno de 20 anos. Tem 20 anos que nós sustentamos a esposa dele com o salário que ele recebia, enquanto foi pastor aqui 38 anos. A sua honra e a sua gratidão a Deus não deixa faltar recursos para a sua família, nem quando você falta. Não foi ele que pediu isso. Deus moveu os homens daquela época para que eles pudessem ter esse cuidado com a dona Carolina. Porque os dois, Murilo Cassete e dona Carolina, se entregaram por completo à obra de Deus durante 38 anos das suas vidas. A sua honra e a sua gratidão a Deus abre portas para os milagres que você precisa. A intervenção de Deus que você precisa, ela é precedida pela sua gratidão, pelo seu sacrifício, pela sua honra. A honra e a gratidão faz com que você tenha uma descendência abençoada a Deus. Meu avô foi um homem que honrava ao Senhor, honrava tanto que ele ficava quase 2 horas no supermercado, escolhendo o melhor pacote de pão de forma, porque ele era responsável por cortar o pão da ceia. Chegava na casa dele, eu ajudava ele, tinha que lavar as mãos,
tinha que fazer tudo de maneira perfeita, o pão tinha que ser cortado todos do mesmo tamanho. Meu avô foi um homem que honrou a Deus, e ele deu para o meu avô uma geração e uma descendência abençoada. A quarta pergunta que nós podemos fazer em relação a esse texto é: como é que era o relacionamento de Eucana com a sua família? A gente já sabe quem Eucana é, o seu estilo de vida, o que ele fazia no templo, mas agora, e com a família dele? Olha o que o texto diz no verso 4 e 5, no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, ele dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela, mas a Ana ele dava porção dupla, porque amava, mesmo que o Senhor tivesse deixado estéril. Se você observar, Eucana é um homem sábio, temente a Deus, generoso e extremamente cuidadoso com a sua família, porque naquele tempo uma mulher estéril, ela não era nada na sociedade. Talvez por isso até que Eucana tivesse Penina, porque ele precisava dar continuidade à sua geração. Então mulheres assim naquele tempo eram desprezadas pelas suas famílias, desprezadas pelo seu marido. Mas olha a sensibilidade de Eucana. Ele chega para Ana e fala assim: Ana, para você eu vou dar a porção dobrada do meu amor, para você eu vou dar a porção dobrada do meu cuidado, para você eu vou dar a porção dobrada de tudo. Sabe por quê? Para que você nunca se esqueça que você é amada, não porque você pode dar filhos ou não, mas por quem você é. Isso nos mostra o amor de Eucana como um amor que aponta para o amor de Cristo. Eucana que tipifica Cristo, Eucana que está apontando para Cristo, porque eu e você não podemos retribuir o que Ele faz por nós, mas mesmo assim Ele tem nos dado porção dobrada do seu amor, porção dobrada do seu cuidado. Ao invés dele repudiar a Ana, ao invés dele entregar a Ana a humilhação, Ele ama ainda mais. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Se você me ama, porque eu te ajudo, isso não é amor. Pode ser até gratidão, mas amor não é. Se você ama o seu chefe, porque ele paga o seu salário, isso não é amor, isso é interesse. Se você ama a sua esposa, porque ela te serve, cuida de você, isso também não é amor, isso é contrapartida. Amor verdadeiro é sacrificial, unilateral, é de entrega, é de mão única, onde a Bíblia diz que dar é melhor do que receber. Ou seja, mesmo que a minha esposa esteja doente, eu vou cuidar dela até o seu último suspiro, eu vou honrar a vida dela e eu vou dar a porção dobrada. Se enquanto ela era produtiva, eu amava ela nesse nível, agora que ela não é, eu vou amar no nível ainda maior. Se enquanto você, homem, estava empregado e sustentando a sua casa, sua esposa te amava, então agora, nesse momento em que você está quebrado, falido, no fundo do poço, ela tem que te amar mais. Isso é o amor da Bíblia, esse é o verdadeiro amor. Por mais que os seus amigos não tenham nada para te oferecer, por mais que os seus amigos não tenham como agregar valor na sua vida, você precisa cuidar deles e amá-los. É assim que Eucana fazia com a sua família. Ele cuidava de Penina, de todos os 10 filhos, ele cuidava de Ana, ele tinha sensibilidade. Agora, essa pergunta é muito interessante: como é que Eucana lidava com a frustração dentro da sua casa? Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Você que é homem, você sabe que a gente não tem paciência com mimimi. Você que é homem, você sabe que quando às vezes a nossa esposa está passando por um problema, e ela quer nos contar aquele problema, tudo o que a gente mais quer é que ela resuma a história para a gente. Você que é homem, você sabe que tudo o que você mais quer é que ela te apresente o problema, aponte o problema para você dar a solução. Nós não temos paciência, mas Eucana está aqui interessado em ouvir a sua esposa.
Ele sabe por que ela está chorando, ele sabe por que ela não come, mas ele está ali demonstrando: olha, eu estou interessado em você, eu estou pronto para te ouvir, fala comigo, o seu marido é atencioso com você. Aqui na igreja, por exemplo, nós temos excelentes conselheiros. Se você precisar de um bom conselheiro, procura o Samuel, procura o Augusto que está sentado ali atrás, procura o Renan, procura o Otávio, procura o Júlio, Clemilson, o Emerson, excelentes conselheiros. Agora, essa não é a minha habilidade natural, eu estou confessando um pecado aqui para vocês, estou confessando aqui um defeito para vocês, porque enquanto você senta com Augusto e você fica lá conversando com ele 1h30, você entra na minha sala, em 20 minutos eu quero resolver o seu problema, e eu tenho orado, falado: Deus me ajuda, para que eu tenha essa paciência para ouvir os detalhes, me ajuda para que eu possa ter essa compaixão de me envolver na história, me ajuda para que eu não seja só alguém que resolve o problema, mas que demonstra interesse. Olha a atitude de Eucana: por que você está assim? Olha o que ele diz para ela: eu não sou melhor para você do que 10 filhos, o que ele está dizendo é: se você acha que eu valorizo mais Penina porque ela me deu 10 filhos, eu estou te dizendo, mesmo que você não tenha me dado nenhum, eu te amo da mesma maneira, eu cuido de você da mesma maneira, você não precisa se preocupar com isso. O interessante é que Ana, no verso 15 e 16, ela fala com o sacerdote assim: sou uma mulher muito angustiada, estou derramando a minha alma diante do Senhor, não julgue a tua serva vadia, porque eu estou aqui orando por causa da minha angústia e tristeza. É interessante porque quando a gente está sofrendo, a gente não consegue perceber o cuidado de Deus. Ana está aqui se colocando como uma mulher triste, angustiada, abandonada, sofrida, mas olha o marido que essa mulher tem. Olha o amor que esse homem tem por ela, olha como esse homem potencializa a sua família, olha como que esse homem media os conflitos, mas quando nós estamos chateados, nós temos a tendência de não perceber o cuidado e o amor de Deus, o quanto somos abençoados. E aqui Eucana representa Jesus nas nossas vidas, que mesmo ouvindo as nossas murmurações e pensando: não tem motivo, está vivo, dei tudo o que precisa para viver o sobrenatural, dei dons, talentos, capacidade, sabe, a gente pensa que Adão e Eva, eles saíram do Éden porque eles foram expulsos, e está certo, eles foram expulsos mesmos por causa do pecado, mas se eles não tivessem pecado, eles também teriam que expandir o jardim do Éden, porque Deus deu uma ordem: crescer e multiplicar. Tudo o que você precisa para crescer e multiplicar, o Senhor já te deu, está dentro de você. Você tem um canal liberado com Deus Criador dos céus e da terra, você tem um canal liberado com o ser mais inteligente, com a mente mais brilhante, tudo o que você precisa está aí dentro de você. A sexta pergunta que nós podemos fazer diante desse texto é: o que Eucana faz diante do voto de Ana? Porque Ana faz um voto desesperado a Deus, olha o que ela diz: se tu me deres um filho, eu vou te devolver ele, eu vou consagrar ele ao voto de Nazireu, o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ele respondeu: vá em paz, que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu, espero que sejas benevolente quanto à serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte eles se levantaram, adoraram ao Senhor, voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. Querido, esse aqui era um voto muito sério. Eucana está dizendo para Deus assim: se o Senhor me der um filho, eu te devolvo ele. E aí Deus lembra de Ana e dá um filho para ela. Eucana vai no ano seguinte e ele fala: e aí, vamos levar a criança? Ela fala: não, espera só eu terminar de amamentá-lo, depois que ele estiver amamentado nós levamos. E com 3 anos eles levam Samuel ao templo e deixam aquele menino lá.
Eucana está vendo a sua mulher fazer esse voto, e ao invés dele interferir, ao invés dele falar, mulher não faz isso, mulher pode ser que Deus realmente nos dê um filho de outra maneira, o que ele faz? Ele apoia a sua esposa. Você tem coragem de falar assim, Deus me dá um carro que eu te devolvo ele? Você tem coragem de falar, Deus me dá uma casa que eu te devolvo essa casa para a sua obra? Deus me dá uma promoção no meu emprego, e o meu primeiro salário eu consagro ao Senhor. Você tem coragem de falar, Deus me dá um filho e eu te devolvo ele? Porque foi isso que esse casal fez, um voto muito sério diante de Deus, mas ao invés do seu marido impedi-la, o seu marido apoia. Hoje, quando aqueles que estão perto de você, eles vão fazer um jejum, eles vão fazer um voto, eles vão fazer um sacrifício, uma oferta, quem é você nessa história? Alguém que poda ou alguém que incentiva? Quando alguém que está perto de você, quando a sua esposa, seus filhos, seus amigos estão lá, não, eu vou fazer um voto para Deus, não, eu vou fazer um jejum, não, eu vou me sacrificar, você é alguém que fala, não, não faz isso, deixa de ser bobo, ou você é alguém que fala, cara, se preciso for, eu faço com você, porque eu não vou te deixar lutar sozinho, tua batalha é tão grande que eu vou lutar ela junto contigo. Nós estamos guerreando aqui por motivos incomuns. O Danilo não está lutando sozinho pela Sara, nós estamos como igreja todos os dias orando e jejuando pela Sara e a filha deles. Nós estamos lutando juntos. Nós homens precisamos incentivar os nossos filhos a ter fé em Deus, a conhecerem a Deus e a terem experiências com Deus. Eu contei isso aqui no dia do encontro de homens lá na casa da Pampulha, mas foi muito interessante a experiência que os meus filhos tiveram com Deus. Eu e Keila chegamos para eles e nós dissemos assim, olha, vocês vão juntar as figurinhas do álbum da Copa do Mundo de vocês e vocês vão doar essas figurinhas para alguém. E aí Deus nos mostrou para quem nós deveríamos doar, e aí eles doaram, eles entregaram todas as figurinhas do álbum da Copa do Mundo. Passado algumas semanas, uma pessoa me procurou, e aí ela falou assim, Deus colocou no meu coração aqui de te dar uma quantia, e essa pessoa me deu uma quantia, e ele falou assim, olha, você vai comprar as figurinhas para os seus filhos com esse valor. Eu falei, mas esse valor é alto, mas você vai comprar figurinha para os seus filhos com esse valor. Aí comecei a procurar de banca em banca, figurinha para vender, e já não tinha mais. Aí nós tivemos que entrar no site da Panini, e aí nós tivemos que selecionar lá as figurinhas que faltavam, e quando nós selecionamos todas que faltavam, deu exatamente o mesmo valor que nós recebemos. Olha a experiência que eles tiveram com Deus. Nós precisamos estimular os nossos filhos a terem experiências com Deus. Não basta contar para eles sobre o que Deus fez na sua vida, você precisa estimulá-los para que eles também tenham histórias com Deus. Você precisa estimular a sua esposa para que ela também tenha uma história com Deus. Mas quando a sua mulher chega para você e fala assim, marido, Deus tocou no meu coração da gente dar uma carona para fulano depois do culto, você é aquele que fala sim, nós vamos levar, ou você é alguém que fala, não, pelo amor de Deus, por que você fez isso? É muito longe. Quando a sua esposa chega para você e fala assim, Deus colocou no meu coração da gente ajudar financeiramente uma família, você é alguém que fala, você tem razão, vamos ajudar mesmo, ou você é alguém que poda a fé dela, poda a generosidade dela? No meu primeiro ano de casado, tinha acabado de chegar em São Paulo, eu e Keila construímos lá a nossa casinha, mobiliamos tudo, aí fomos convidados para mudar para Vinhedo. E aí a Keila chega para mim e fala assim, amor, Deus está colocando no meu coração aqui uma coisa, Eliabe vai casar, eles vêm de uma situação mais difícil que a nossa, vamos doar tudo isso aqui para eles, e a gente só vai com a roupa nossa para Vinhedo? Porque é o primeiro ano de casado, tudo novinho, a gente comprou tudo agora, o que a gente faz? Doamos tudo para o Eliabe. Chegamos lá em Vinhedo,
Só para encurtar a história, digitei lá num grupo, acho que era do Orkut da época, daqueles grupos de compra, vende e troca. Alguém tem um colchão, uma geladeira e um fogão para vender? Aí uma pessoa responde: olha, eu tenho, meu endereço é tal, vem cá. Nós fomos à casa dessa pessoa, e quando nós chegamos lá, era um condomínio de altíssimo luxo na cidade de Vinhedo. Entramos naquele condomínio, chegamos naquela casa e eu já pensei: meu Deus, eu não vou ter dinheiro para comprar esse colchão, porque deve ser o colchão, deve ser a geladeira e deve ser o fogão. Eu não vou ter dinheiro, já entrei desanimado. Mas quando nós entramos lá, aquela mulher olhou para mim e para aquele e falou assim: olha, eu não conheço vocês, mas quando você escreveu no grupo, Deus colocou no meu coração uma coisa. Meu marido foi promovido, a gente está mudando para o Canadá, e a empresa comprou um apartamento para a gente lá, mobiliou, deu tudo para a gente. E eu falei para Deus: Deus, o que eu vou fazer com tudo que a gente tem aqui? Na hora que vocês escreveram que vocês queriam comprar um colchão, uma geladeira e um fogão, Deus falou assim: chama eles aqui, manda eles escolherem o que eles quiserem. E nós levamos quase 2 caminhões de mudança daquela casa. Você é alguém que poda a fé da sua esposa, ou você é alguém que estimula a fé dela? Você é alguém que poda a generosidade dos seus filhos, ou você é alguém que estimula a generosidade dele? Porque às vezes o seu filho pega um brinquedo e fala: papai, eu quero dar isso aqui para um menino que mora na rua, que não tem o que brincar, e você fala assim: mas filho, isso aí custou muito caro, filho, eu paguei muito caro nisso, pega outro. Sabe o que você está fazendo? Você está podando a generosidade dele, você está ensinando ele a valorizar muito mais os bens materiais. A 7ª pergunta que nós podemos fazer é: o que Deus fez diante da postura de Eucana? Até agora é Eucana, é ele servindo, é ele buscando, é ele cuidando, mas o que Deus fez na vida desse homem? Olha o que o texto diz: na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor, e então voltaram para casa. Na manhã seguinte, eles se levantaram, adoraram ao Senhor, e Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela, e Ana engravidou, e no tempo devido deu à luz a um filho, e ela lhe deu o nome Samuel, porque eu pedi ao Senhor. Esse texto começa falando que a primeira coisa que Eucana faz no seu dia é adorar a Deus. O dia começou com esse homem adorando a Deus, sem filho, com uma crise familiar dentro de casa, com um conflito, mas começou adorando a Deus. O texto continua dizendo que ele tem relações com a sua esposa, e Deus então decide abençoar esse casal. E eu fico pensando em como que Deus estava olhando para tudo aquilo. Eu fico pensando, Deus olhando para Eucana todos os anos, cheio de motivos para reclamar, mas só agradecendo. Todos os anos, cheios de motivos para murmurar, mas só ofertando, só sacrificando, só oferecendo os seus bens. Eu fico imaginando Deus olhando para Eucana e vendo ele amar sua esposa com amor sacrificial, de entrega, de renúncia, mesmo ela não dando filhos para ele. Eu vejo Deus olhando para Eucana como este homem que todo dia adora ele logo cedo. Eu vejo Deus olhando para esse casal e para essa mulher que poderia nem ter ido ao templo, porque ela nem tinha motivos para agradecer, porque ela não tinha filhos, mas ela vai ainda assim, e ela chora na presença de Deus, e a Bíblia diz que o Espírito Santo traduz a nossa oração com gemidos inexprimíveis. Eu fico imaginando Deus olhando para aquela família, e Deus pensando: como é que eu não vou fazer um milagre aqui? Como é que eu não vou dar um filho para essa mulher? Como é que eu não vou abençoar essa casa? Olha o quanto eles confiam em mim, olha o quanto eles acreditam, olha o quanto eles são gratos, olha o quanto eles honram. Como é que eu não vou abençoar? E a última pergunta é: o que Eucana aprendeu com tudo isso? O sacerdote Eli abençoa Eucana, presta atenção, dizendo: que o Senhor dê a vocês filhos dessa mulher no lugar daquele que ela dedicou ao Senhor. Então voltaram para casa, e o Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia no templo.
Sabe o que Eucana aprendeu com essa história? Que não existe ninguém mais generoso do que Deus. Talvez eles tivessem pensado, não, a gente arrebentou a boca do balão, porque quem é que oferece um filho para Deus? Não existe ninguém na face da terra, talvez mais generoso do que eu. Olha a minha oferta. Deus foi lá e falou, você me deu um filho, eu vou te dar 5. Toda vez que você tentar competir com Deus em generosidade, Ele sempre vai ganhar de você. Quando Ele multiplicou o pão, sobrou 12 cestos cheios, porque Deus está nos mostrando que o problema do mundo não é falta de recurso, o problema do mundo não é falta de dinheiro, o problema do mundo não é falta de poder, o problema do mundo é falta de homens tementes ao Senhor, homens que estão buscando viver uma vida consagrada, homens que estão dizendo, Deus me dê um caráter para que eu não me perca, me dê um coração aprovado para que eu permaneça firme na Tua presença. Às vezes você faz uma oferta, e durante muitos anos eu fui o maior dizimista dessa igreja, e hoje eu fico às vezes triste por não ser mais, gostaria de ser, peço a Deus para um dia voltar a ser, mas às vezes a gente olha para o nosso dízimo, a nossa oferta, e a gente fala assim, não, olha aí o que eu estou fazendo para Deus, olha aí o tamanho da minha oferta generosa, quarto andar, doei a metade. Aí a gente aprendeu na pandemia com Paulo Gustavo, né? Que precisou pagar um pulmão externo, que custava 40 mil reais a diária, e mesmo assim, morreu. Não tem nada que você possa dar para Deus que Ele já não tenha te dado ou possa te dar infinitamente mais. Não tem oferta, não tem dízimo, não tem sacrifício. Eu estou aqui servindo Deus tantas horas por dia, Deus está me devendo. Deus não deve nada a ninguém. Ele fala assim que quando você empresta aos pobres, é como se você estivesse emprestando para Ele, e que Ele não fica em dívida com ninguém. Os homens mais prósperos que eu conheci, ao longo da minha caminhada até hoje, de fato, foram os homens mais generosos que eu também conheci. Uma coisa estava completamente relacionada à outra. Quanto mais fiel você é àquilo que Deus te deu no seu tempo, nos seus dons, nos seus talentos e nos seus recursos, mais o Senhor olha para você e fala, eu posso dar mais. Quando eu contratei o Samuel, eu colocava 500 reais na mão dele para ele administrar e comprar umas coisinhas para a igreja, uma latinha de tinta, uma tomada. Samuel foi fiel. Ia lá, fazia direitinho, bonitinho, trazia as notas, prestava o relatório, mostrava tudo. Pô, Samuel é fiel. Aí depois eu fui lá, Samuel, está aqui mais um pouquinho. Samuel, está aqui mais um pouquinho. No último ano, Samuel administrou talvez 500 mil reais. Porque você talvez não dá valor a quanto custa um negócio como esse, a essa luz que está me iluminando, a essa câmera que está filmando para que o Evangelho chegue na casa de quem não pode estar aqui. Talvez você não saiba quanto isso custa, mas custa caro, e o Senhor tem confiado recursos àqueles que são fiéis. Quando Samuel me provou a fidelidade dele, eu falei, cara, você pode avançar. Você pode negociar mais, você pode cuidar de mais, e é isso que Deus faz com a gente. Quando você é fiel no pouco, Ele te coloca sobre o muito, e não só sobre dinheiro, mas sobre problemas, porque um grande líder é alguém que resolve grandes problemas. Às vezes você resolve o problema bem da sua casa, Deus fala assim, agora você está pronto para resolver o problema de uma empresa, vou abrir uma porta de emprego para você. Aí você resolve bem o problema daquela empresa, Deus fala assim, agora eu vou te levar para você gerir um negócio de nível continental, e aí você é fiel em resolver aqueles problemas, e Deus levanta você como um líder global. Deus está procurando homens fiéis. Eucana percebeu que Deus fez muito mais do que ele um dia podia imaginar. Talvez a única coisa que Eucana imaginou é que Deus ia dar o filho e que a Ana ia devolver o filho. Mas Deus não fez só isso não.
Deus deu mais 5 filhos para Ana, e além disso, olha o que o texto diz, capítulo 2, verso 35, levantarei para mim um sacerdote, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento, e eu edificarei a família dele, e ele ministrará para sempre perante ao meu rei ungido. Aquele menino que Ana ofertou no templo, Deus levanta ele agora como um profeta, como um sacerdote, como o último juiz de Israel, e como aquele que vai ungir o primeiro rei, que é Davi. É ele que destrona Saul, e é ele que unge Davi. Sara era estéril, e Deus deu para ela uma nação através de Isaac. Rebeca era estéril, e Deus deu para ela Jacó. A esposa de Jacó também era estéril, e Deus deu para ela José, que foi o governador do Egito, que salvou a vida do povo de Israel. A mãe de Sansão era estéril, e Deus deu para ela um juiz para libertar o povo. E aqui nessa história não é diferente. Penina gerou 10 filhos comuns, mas Ana, que era estéril, gerou um sacerdote, um profeta, o último juiz de Israel, inaugurou um tempo da monarquia em Israel, estabelecendo a partir daquele momento os novos reis. E tudo isso só aconteceu, sabe por quê? Porque Eucana foi um homem de Deus, porque ele potencializou a espiritualidade dentro da sua casa, ele criou um ambiente certo para o milagre acontecer, ele modelou a sua família na gratidão, na honra e na adoração. E para a gente fechar, para refletir, pensar e praticar, o que mudou a história de Ana foi o fato de Eucana ser o seu marido, porque Eucana era da tribo de Levi por descendência, e Efraíta por residência. Só por causa disso Samuel poderia servir no templo, só por causa de Eucana Samuel poderia trabalhar no templo. É Ana que ficou famosa, mas nada teria acontecido se por trás dela não tivesse um marido potencializando, impulsionando, cuidando, incentivando. A generosidade de Eucana gerou um ambiente propício para que o milagre alcançasse a sua esposa. Eucana impulsionava a sua família a Deus. E é interessante, para fechar o último ponto aí, nós não sabemos nada sobre o trabalho de Eucana, se ele vendia, se ele comprava, se ele administrava. A única coisa que nós sabemos é que Eucana mudou a história do mundo, quando ele decidiu investir na sua casa. É Samuel que vai na casa de Jessé, é Samuel que unge Davi, é Samuel que acompanha o reinado de Davi. Eucana não mudou o mundo por causa da sua profissão. Eucana mudou o mundo quando ele decidiu investir na sua casa. Sabe qual é a minha pergunta? Aonde estão os Eucanas? Se nós somos como Sansão, que Deus levantou para ser juiz, mas desperdiçamos a nossa vida, ou se nós somos como Eucana, que Deus levantou para mudar a história do planeta. Quem você é? Como você chegou aqui? Agora, a segunda coisa é que pouco me importa como você entrou nesse lugar. O que me importa mesmo é como você vai sair daqui. O milagre que a sua esposa precisa está dentro de você, porque você é o líder espiritual da sua casa, você é o sacerdote do seu lar. O milagre que o seu filho precisa, a libertação que o seu filho precisa, está dentro de você, porque assim como Deus Pai criou o mundo através da palavra, Ele também nos fez pais,
para modelar as nossas famílias através do nosso exemplo. E se você quiser de fato sair daqui diferente da maneira como você entrou, eu quero orar pela sua vida, eu quero convidar você a vir aqui na frente, para que a gente possa ter um tempo de consagração a Deus, de renúncia, de entrega. Juan, por que eu tenho que ir na frente? Porque o diabo tem que ver, ele tem que ver que te perdeu, ele tem que ver a decisão que você está tomando, ele não conhece a sua mente e o seu coração, ele precisa ver você se posicionando para falar assim: eu desisto do Whindersson, eu desisto do Gilberto, eu vou procurar alguém mais fraco, mas o Rafael nunca mais, porque se posicionou. Por isso que a gente se posiciona, para que Satanás saiba que Deus está levantando nesse lugar uma geração de homens consagrados ao Senhor, que vão transformar e ressignificar a história das suas famílias, e através das suas famílias mudar a história desse mundo. Deus, eu quero colocar, Pai, cada homem que está aqui na frente, inclusive eu também me prostro diante do Senhor, porque assim como todos eles, eu também tenho muitas lutas, falhas, pecados e áreas na minha vida que precisam ser tratadas. E da mesma forma que eles estão aqui se posicionando, cada um na maneira como entende que deve se posicionar, eu também me posiciono, e juntos aqui, Pai, nós levantamos um só clamor. Não é transforma a minha vida. O clamor que nós levantamos é: Deus, transforma as nossas vidas, porque o Pai é nosso, o pão é nosso, a família é nossa, a luta é nossa, então não tem ninguém lutando sozinho. Deus, transforma, Pai, as nossas vidas. Nós queremos viver uma vida consagrada ao Senhor, Pai. Nos liberta de vícios, nos liberta da imoralidade sexual. Ó Deus, que o Senhor que fez a obra na vida do Cauê faça a obra nas nossas vidas e restaura tudo aquilo que o diabo roubou, tudo aquilo que o diabo tirou de nós. Restaura em dobro, assim como o Senhor fez com o seu servo Jó. O Senhor deu a porção dobrada de tudo aquilo que ele tinha, porque ele foi fiel ao Senhor até o fim. Nós pedimos ao Senhor uma mente, um coração consagrado. Lava-nos com teu sangue, Pai, e nos purifica de toda imoralidade. Lava-nos com teu sangue e nos purifica do nosso pecado. Tira, Senhor, a influência e o poder que o pecado tem de nós, e nos dê o teu Santo Espírito. Nos enche nessa noite da presença do Espírito Santo de Deus, Pai. Nos dê autoridade no mundo espiritual, para que nós possamos dizer: diabo, se coloque em retirada da minha casa, em nome de Jesus. Diabo, se coloque em retirada da vida dos meus filhos, em nome de Jesus. Diabo, se coloque em retirada daquilo que você está investindo no meu casamento, porque hoje eu me levantei como um guerreiro, e eu vou lutar pela minha família, eu vou investir na minha família, e a minha família vai viver o sobrenatural do Senhor. Eu consagro, Deus, cada pessoa que aqui está, cada pai, cada homem, cada criança, cada jovem, cada adolescente. Faz desses homens guerreiros, faz desses homens, ó Pai, homens valentes, como os homens de Davi, como os guerreiros de Davi, que a Bíblia diz que tinham a cara de leão. Que o Senhor nos dê, Pai, cara de homem, postura de homem, coração de homem, liderança de homem, Pai, em nome de Jesus. Dê autoridade para cada um que aqui está, enche dos seus dons e dos teus talentos, ó Pai, e eu peço ao Senhor, erga eles. Se eles estiverem caídos, levanta, Pai. Se eles estiverem jogados no chão, levanta. Se estiver no lamaçal do pecado, levanta, Pai, porque eles não foram chamados para as trevas, mas eles foram chamados para iluminar a sua casa, iluminar a sua cidade, iluminar a nossa nação. E é isso que nós pedimos ao Senhor. Não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz. Você pode aplaudir.